A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Estamos aqui mais uma live. Hoje é dia 23/6/2020. Nós estamos aqui falando em base de estudo do livro de Uma Vida com Propósito, autor Rick Warren. Nós estamos falando e hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema, o capítulo 24, falando sobre o tema que se diz transformado pela verdade. Transformado pela verdade. E obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Gostaria que você estivesse agora compartilhando, curtindo, comentando, lembrando que a pessoa que você vai compartilhar, com certeza, será também edificada, fortalecida. Então, seja agora uma pessoa que promove o reino de Deus, compartilhando essa live em nome de Jesus. Lembrando, nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai acessar as lives da oração, em tudo há uma lição. Também você vai estar acessando as lives dos nossos cultos de quinta e domingo. E temos as nossas lives aí de Uma Vida com Propósito. Inclusive você vai lá na página principal e você vai ver que está lá tudo facinho. Você que perdeu qualquer live, você pode estar voltando e assistindo para se fortalecer. Nós temos um canal no YouTube, Igreja Batista Eulan, entre lá e curta. No Instagram também nós temos, você pode curtir. E no Facebook, é claro, se você ainda não curtiu, que você possa ir lá na sua página principal, na lupinha, escrever ali, Igreja Batista Eulan, e você pode curtir em nome de Jesus. Deus abençoe pela sua companhia, Deus abençoe você que está aí conosco, obrigado mesmo pelo carinho, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora começar a falar sobre hoje Uma Vida com Propósito, falando sobre transformado pela verdade. Eu só estou conferindo aqui o som, graças a Deus está bem, e toda a glória pertence ao Senhor. Então vamos lá. Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Nós falamos no propósito 1, de 1 a 14 capítulos, porque são 40. Você não está aqui por um acaso, tudo isso está gravado e você pode assistir. Propósito número 2, foi do capítulo 15 até o 21. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. O propósito número 3, nós falamos no capítulo 22, 23 e agora o 24. O 22 você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O 23, como crescemos, e o 24, transformado pela verdade. As pessoas precisam mais do que de pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. Então, voltando aí em relação ao que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós entendemos esse princípio e esse propósito, pela verdade que é a própria palavra, e nós somos transformados por ela, o diabo aqui na tentação que estava tramando a respeito de Jesus, a Bíblia fala que Jesus usou a palavra dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela pessoa que só preocupa-se aqui nas coisas terrenas, não tem a dimensão do que é verdadeiramente se alimentar do alimento que vem de Deus para nos fortalecer o nosso espírito. E isso é muito importante. A palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhe tudo o que vocês venham a necessitar. Atos 20:32. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, voltando a repetir,
a palavra graciosa de Deus. A Bíblia é o alimento, né? Lembrando que esse livro fechado é um simples livro, mas aberto é a própria boca de Deus falando conosco. Quando nós falamos com Deus? Através da oração. E quando Deus fala conosco? Através da sua palavra. Voltando aqui, Atos 20, 32, agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça. O que é graça? O favor imerecido. Ele deixou revelado a nós esta palavra maravilhosa. A verdade nos transforma. Lembrando que Jesus, ele é o verbo vivo de Deus. Ele é a própria palavra viva. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então a verdade nos transforma. Lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, voltando aqui, o crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não disse assim, olha, parte da tua palavra. Não, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti. Santificação exige o quê? Revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhante ao Filho de Deus. Vou repetir. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para nos tornar semelhante ao Filho de Deus. Lembrando que nós, nesse capítulo que nós estamos falando, nesse propósito, nós temos aqui o quê? Nós pertencemos à família de Deus. E como família de Deus, Deus quer que nós nos tornemos semelhante a Cristo. E haja um crescimento também espiritual nesse sentido. E nós somos transformados cada dia mais na semelhança de Jesus. Para nos tornar semelhante a Jesus, devemos preencher nossa vida com a sua palavra. A Bíblia diz, por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. Então a palavra vai nos moldando e vai trazendo a unidade que tanto precisamos. 2 Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra, ela é viva. Quando você lê um livro, quando você lê qualquer enciclopédia, qualquer livro, você vai apenas ter ali, você pode até viajar dentro do contexto, mas a palavra de Deus ela é viva. Eu creio que você já deve ter tido essa experiência, que de repente você está passando alguma dificuldade, alguma luta e você ora, Deus fala comigo. Muitas vezes Deus vai falar com você através do pregador, como hoje, com certeza Deus deve estar falando com você, trazendo uma palavra revelada ao teu coração, como também muitas vezes você abre a Bíblia e ali aquela palavra ela ressalta ao teu coração e ela parece que está falando aquilo que você está vivenciando. Por quê? Porque ela é viva. Olha o que nós temos aqui em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Ela não é uma palavra morta. E é eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A espada de dois gumes é aquela espada que corta dos dois lados. Porque tanto ela vai falar ao seu coração, como ela vai falar ao meu coração. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Você percebe aí? Alma e espírito. Lembrando que o homem é composto o quê? Corpo, alma e espírito. O corpo é essa matéria. A alma é o sentimento. É a dor, é a alegria, a tristeza, é a emoção. Enquanto o espírito é aquele que Deus assoprou sobre as narinas do homem. Então é o fôlego de vida. E a Bíblia ela tem esse poder de dividir a alma do espírito. E de juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então a palavra de Deus ela consegue discernir os nossos pensamentos. E ela também ela conhece a intenção que há no nosso coração. Atos 7,38. Este é o que esteve na congregação no deserto,
com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vô-las dar. Então aqui está se falando que Moisés, ele recebeu palavras de vida para dar a todo o povo de Israel, inclusive a nós. 1 Pedro 1,23, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então nós conseguimos alcançar o novo nascimento que Jesus deixou bem claro para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. E esse novo nascimento só acontece através da palavra de Deus, que gera em nosso coração o quê? O entendimento que somos pecadores, perdidos, separados de Deus, mas que Deus nos ama, Cristo morreu por nós, e eu preciso então me arrepender dos meus pecados, recebê-lo como meu único e suficiente Salvador, e quando assim o faço, eu convido ele como presente de Deus à humanidade, inclusive a mim, e ele entra no meu coração, porque ele está vivo também, ele não está na cruz, não está morto, não está no túmulo, ele ressuscitou. Então ele entra no meu coração, perdoa, purifica, escreve o meu nome no livro da vida, ele me dá o Espírito Santo e ele faz morada em mim. E através disso, Deus olha para mim e não vê mais a mim, mas ele vê o único filho dele dentro de mim. Aí ele me chama de filho e de filha, por causa de Jesus. E isso só acontece, quando isso acontece, eu nasci de novo. Nascer de novo é uma conversão genuína, que acontece através da conversão, da entrega total a Jesus através da palavra. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 6,63. O espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então esta palavra, ela é vida, ela não é morta. Ela tem poder de transformar o homem, tem poder de libertar, de fazer a pessoa uma nova criatura, porque é a palavra de Deus. Ela transforma, ela tem esse poder. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque disse Deus. Foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Lá no princípio Deus disse: haja luz. A palavra, e houve. Deus criou tudo pela palavra. E hoje também esta palavra não é de maneira nenhuma uma palavra humana, ainda que foram homens que escreveram, mas homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E verdadeiramente tudo que está aqui se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir. Inclusive a pandemia que estamos vivendo é cumprimento da palavra. Porque Jesus disse que nos últimos dias haveria pestes, haveria fomes, e tudo isso nós estamos vivendo nesse contexto. Voltando, Tiago observa: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que ele fez. Então, voltando, Deus decide nos dar vida, lembrando que Jesus é a vida. Nos dá a vida através do quê? Da palavra da verdade. Palavra de Deus. Tiago 1,18. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida. Ela gera essa vida. Cria a fé. Então é a palavra que gera vida, é através da palavra de Deus que gera a fé. Lá em Romanos 10,17 fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé vem pela palavra também. Tem muitas pessoas que falam assim: eu gostaria tanto de ter a fé de fulano, a fé de ciclano. Mas a fé você só consegue ouvindo a palavra, meditando na palavra, porque a palavra de Deus gera fé. Continuando aqui, produz também mudanças. A palavra de Deus, ela produz mudança. É ela que transforma a prostituta, o alcoólatra, o viciado, transforma o ladrão, o assassino em pessoas de bem. Afugenta o diabo. Olha só, Jesus, ele usou a palavra
para afugentar o diabo. E o diabo teve que ir embora pela palavra. Então a palavra de Deus, ela tem poder. Ela realiza também milagres. Jesus disse, olha, o próprio Pedro disse, Senhor, a noite toda não peguei nenhum peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando ele lançou a rede, veio cheio de peixes. O que gerou ali o milagre? A palavra que Jesus tinha pregado, a palavra de Deus. Também cura feridas, feridas da alma. Quantas pessoas que estão machucadas aí, talvez você está me ouvindo, está com seu coração amargurado, ressentido, muitas vezes não consegue perdoar e muitas vezes está sofrendo por causa disso. Mas eu quero dizer para você que a palavra também ela realiza esta cura na ferida da alma. Ela edifica o caráter que vai nos dizer se somos bons ou maus. Ela vai edificando, ela transforma as circunstâncias. Ela transmite alegria, oh maravilha, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus gera alegria em nosso coração. Ela supera a adversidade, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas a palavra de Deus ela supera qualquer adversidade, qualquer problema, derrota a tentação. Você está sendo tentado? A palavra de Deus também ela derrota a tentação. Jesus venceu o diabo que estava tentando ele pela palavra. Jesus venceu pela palavra. Infunde esperança. Se não fosse a palavra de Deus, como seria para nós dias terríveis, muito mais angustiantes que estamos vivendo. Mas a palavra de Deus gera esperança. Libera também poder para orarmos, poder para repreendermos o mal, poder para proclamar a palavra de Deus. Limpa a nossa mente que muitas vezes ela é contaminada com tantas coisas ruins, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas. Então a palavra de Deus vem limpar a nossa mente, ela cria as coisas e nos garante o futuro eterno, a vida eterna, a salvação. Olha quanta coisa a palavra de Deus gera em nós. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Você não pode viver sem essa palavra. Eu não posso viver sem a palavra de Deus. Uma vez, conta-se uma história, uma pessoa que ficou doente, ela foi no médico. E quando ela foi no médico, ali o médico passou uma receita e deu inclusive o medicamento para aquela pessoa, dizendo, você tem que tomar esse remédio. E ela levou aquela amostra grátis e quando ela chegou, ela deixou ali o remédio na sua escrivaninha, ali, muitas vezes no seu armário, e todas as vezes que ela passava, ela olhava o remédio. Mas ela ignorou, ela não tomou o remédio. Ela foi piorando, até o momento que ela morreu. Mas eu pergunto, o remédio estava lá, era só tomar o remédio, ela ficaria curada. E quantas pessoas têm a Bíblia Sagrada, têm a palavra de Deus no seu armário, tem uma muitas vezes na sua estante, muitas vezes está até aberta, Salmo 91, Salmo 23, ali aquela parte amarela, não é verdade? As outras todas branquinhas, tem um remédio em casa, mas não lê, não medita, e muitas vezes morre espiritualmente, e vai até para o inferno, porque negligenciou a cura, o milagre estava disponível para você. Voltando aqui, não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor dela. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Você consegue ficar sem comer? É claro que não. Você precisa do alimento. Assim também, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai na boca de Deus. Medita nela. Precisamos meditar, precisamos aprender. Jó disse, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Amém. Jó 23, 12. Então é isso que nós precisamos aprender, dar mais valor à palavra que sai da boca de Deus do que o pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual, assim que nós temos aí o arroz, o feijão, o alimento do dia a dia, para o almoço, para a janta, o café da manhã, ao anoitecer, e precisamos desse alimento, assim é a palavra de Deus, é o alimento espiritual.
da qual você tem de se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida sólida e doce sobremesa. Eu preciso comer. Se eu não comer, eu vou ficar raquítico, eu vou definhar e eu vou morrer. 1 Pedro 2:2. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Assim como a criança quando nasce, o que ela deseja? É o leite materno. Ela precisa se alimentar. Assim também nós, quando nascemos para Deus através de uma conversão genuína, nós precisamos sim buscar esse puro leite espiritual, que é a palavra, a fim de pôr ele crescerdes para a salvação. Mateus 4:4, aquilo que já disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 Coríntios 3:2, leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podieis suportar, nem ainda agora podeis. Aqui Paulo dizendo o seguinte, olha, eu dei o leite por alimento, é igual a criança. Ela recém-nascida, não adianta você dar ali um cuscuz, dar muitas vezes uma comida sólida. Ela vai morrer, engasgar. Assim também a pessoa, quando ela tem a conversão genuína, ela precisa buscar o leite espiritual, o fortalecimento, o discipulado, o aprendizado da palavra do dia a dia, porque nós vamos ter sim, através da palavra, muito mais aprendizado. A aprendizagem, mas nós temos que entender que temos que começar pelo leite espiritual. Salmo 119, 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca, como eu disse, até a sobremesa, né? Deus traz para nós, com a sua palavra, até a sobremesa, porque o salmista diz, ó, quão doces são as tuas palavras. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo. Quando você vai num restaurante, tem ali o menu, não é verdade? Numa lanchonete, para dizer o que você quer comer. E não é diferente, essa refeição completa que temos, vindo aí no menu, é dado pelo Espírito Santo de Deus. Lembrando que é o Espírito Santo que fez com que homens santos falassem pelo Espírito Santo, a palavra. Deus levantou homens santos para escrever o que nós temos aqui em nossas mãos. Então, o Espírito Santo para fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2, versículo 2. Permanecendo na palavra de Deus. Que você possa ter isso em mente. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Não somente a Bíblia, mas também hoje você consegue abaixar aí aplicativos da Bíblia gratuitamente. Então hoje a Bíblia está disponível para quem quiser. Só não lê, só não medita nela se não quiser. Então ela está mais disponível do que como em todo o tempo que se passou até hoje. A Bíblia está disponível. Mas de nada vale uma Bíblia na estante ou na escrivaninha, ok? Não, ou lá na sala. Milhões de cristãos são assolados pela anorexia espiritual. Você sabe o que é anorexia? É aquela pessoa que muitas vezes ela acha que ela está muito gorda e que ela então precisa emagrecer, e muitas vezes ela não está gorda, mas a cabeça dela, a mente dela faz pensar dessa forma, e ela então começa a deixar de se alimentar, e se não tomar cuidado, ela começa a emagrecer e até morre. Então muitas pessoas também, muitos cristãos estão com essa anorexia espiritual, deixando de se alimentar da palavra, alimentando com novelas imundas, com seriados também, muitas vezes totalmente que não fortalece ninguém, muitas vezes pelos videogames da vida, até mesmo pelas questões músicas que não edificam. E quantas pessoas estão aí, filmes, e deixando a palavra de Deus de lado.
Cuidado! Nós temos que tomar cuidado, senão nós vamos morrer de fome, com a alma subnutrida. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a minha primeira prioridade. Você é discípulo de Jesus, você é de Cristo, você é um cristão, deve ser na sua vida a prioridade. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha João 8,31. Se eu permanecer na palavra de Deus, aí sim eu vou ser um discípulo de Cristo. Se eu não permanecer, eu não sou. Não adianta eu dizer, eu sou de Cristo, eu sou cristão. Não funciona assim. Na vida cotidiana, permanecer na palavra inclui 3 atividades. Primeira, devo aceitar a sua autoridade. A palavra de Deus, ela tem autoridade, é a lei de Deus. Assim como a lei terrena, nós devemos respeitar e obedecer, e se nós transgredimos, nós pagamos um alto preço. Assim também a lei de Deus, ela tem a sua autoridade. Então a Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção. A bússola ou GPS hoje, mais fácil de você entender. Para você chegar a um destino, você coloca no GPS e ele vai te levar aonde você quer chegar. Assim também a Bíblia, ela nos mostra o destino, como chegar no nosso destino que a gente quer sim, a vida eterna, a salvação da nossa alma. É através dela que nós vamos saber qual é a igreja que está mais de acordo com a vontade de Deus, quais são os princípios mais de acordo com os propósitos de Deus. É através da palavra. E a gente não vai ser enganado. O conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Na cultura, todos estão fazendo isso, então eu vou fazer. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. Na tradição, sempre fizemos isso. Eu não acho que a Bíblia é bem assim. Lembrando que a Bíblia não é a axiologia, é a palavra de Deus. Ela tem a sua autoridade. Na razão, isso pareceu lógico. Ou emoção, pareceu-me a coisa certa. Não, eu tenho que entender o que a palavra de Deus está dizendo. O que ela está falando. Como que eu devo ser direcionado através desta palavra? Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado neste mundo. Então, o pecado corrompeu a humanidade. O que precisamos é de um critério perfeito, que nunca nos leve na direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Você sabia que muitas leis hoje do mundo foram criadas por causa da palavra de Deus? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Está na palavra. E muitas leis hoje, que realmente são leis no mundo, foram tiradas da palavra. Salomão nos lembra que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Então, tudo que está aqui é a palavra de Deus, não é palavra do homem. Tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhe como viver. 2 Timóteo 3,16, na original, diz assim: toda a Escritura não é a Escritura, muitas vezes, da casa, não. A Escritura, aqui está se falando da palavra. É divinamente inspirada, então vem de Deus. E ela é proveitosa para nos ensinar, então ela nos ensina, ela nos repreende quando a gente está fazendo a coisa errada. Ela também nos corrige, nos mostra, não, vá por esse caminho. E ela nos instrui a justiça, olha, é esse o caminho, é isso, siga por ele. É esta palavra que fala conosco. Nos primeiros anos,
do seu ministério, Billy Graham, que foi um dos grandes pregadores dos Estados Unidos, atravessou um período em que lutava com as suas dúvidas sobre a precisão e a autoridade da Bíblia. Em uma noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, a despeito das passagens confusas que ele não compreendia, daquele ponto em diante ele confiaria completamente na Bíblia como a única autoridade para a sua vida e ministério. Então tem coisas que as pessoas muitas vezes duvidam e até questionam, até mesmo de aquelas perguntas que não tem como responder. De onde vem Deus? Não tem resposta, porque se tiver vai ser lá na eternidade. Mas isso eu não preciso saber, porque o que Deus deixou aqui simples para que eu saiba é que eu sou um pecador, estou perdido, preciso da salvação, Jesus é o Salvador. Através do arrependimento eu tenho essa salvação e é isso básico que ele deixou claro para mim e para você. Então que você possa entender isso. Voltando aqui, ainda, daquele dia em diante a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério definitivo para a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, vou repetir, independente da cultura que todo mundo está fazendo, da tradição, daquilo que eu herdei, né, da minha família, tradição, ou razão, né, não tem muita lógica, ou até mesmo pela emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva em sua vida. É isso que eu preciso fazer e você precisa fazer. Estabeleça que antes de tudo você vai perguntar o que a Bíblia diz a respeito e depois toma a sua decisão. Determine que quando Deus mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Bíblia não é para ser questionada. A palavra de Deus não é para ser questionada, é para ser obedecida. A ordem não é para ser desobedecida ou questionada, é para obedecer. Quando Jesus ele faz milagres e cada um de uma maneira diferente, um deles nós encontramos ali aquele homem que era cego e Jesus deparando com ele, gospe no chão, faz uma coisa nojenta. A pessoa se fosse orar por você hoje, pastor, ora por mim. Tá bom, vem cá, deixa eu fazer aqui o meu jeito, né? Pegar aqui, cuspir e pegar ali agora aquele pó e pegar e colocar sobre você. O que você acharia disso? Você me chamaria de louco, não é verdade? De doido. Mas foi isso que Jesus fez. Ele cuspiu no chão, fez lodo e colocou no olho do camarada lá e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. E a Bíblia fala que ele foi, ele obedeceu, ele acreditou. Porque a Bíblia não é para você, muitas vezes, duvidar, é para você crer. E quando ele foi e lavou, ele ficou curado, ele enxergou. Então, Deus, esse é um Deus maravilhoso. Determine que quando Deus mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer faça sentido para você, quer não. E independentemente da sua vontade. Adote a declaração de Paulo como a sua afirmação de fé pessoal. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos 24:14. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo a Deus, de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele foi para perseguir os cristãos que estavam em Damasco. Na sua cabeça, pela sua tradição, aqueles lá era seita. Mas quando ele estava indo, ele, lá no Atos 9, a Bíblia fala que em pleno meio-dia, uma luz muito forte fez brilhar e ele cai do cavalo. E uma voz sai daquela luz e diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta, mas quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas ele não estava indo perseguir Jesus, estava perseguindo os cristãos. Mas eu quero dizer que quando
Alguém persegue o cristão, está perseguindo a Cristo. Então que esta palavra fique para você também. Se você está passando por alguma luta, alguma perseguição, saiba, Jesus, ele está ciente de tudo e ele vai te dar o escape, ele vai te dar o livramento. Fique em paz. Deus vai usar essa situação até mesmo para bater os inimigos, para te honrar e abençoar você que está aí nos assistindo. Em nome de Jesus, creia. E Paulo agora se tornou um apóstolo, um grande pregador da palavra de Deus. Foi transformado. Permanecer na palavra de Deus inclui, primeiro, devo aceitar a sua autoridade. Segundo, devo assimilar a sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devo preencher minha mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Você pode, então, assimilar a verdade através de receber a palavra, de ler a palavra, de pesquisar a palavra, de relembrar a palavra e refletir sobre ela. Então, quando nós falamos sobre isso, então devo assimilar a sua verdade. Primeiro, como disse, recebendo a palavra. Você recebe a palavra de Deus quando ouve. Então você está ouvindo a palavra hoje e aceita com uma postura aberta e receptiva. A parábola do semeador. Lembra lá que Jesus disse que saiu o semeador a semear e uma parte caiu na beira do caminho e veio os passarinhos e comeu ali a semente. A outra caiu no meio dos pedregais e chegou a nascer a semente, mas quando veio o sol forte, ela não aguentou e morreu porque não tinha raiz profunda. Aquele que caiu na beira dos espinhos ficou sufocado e não conseguiu dar fruto. Mas aquela que caiu em boa terra deu muitos frutos. Essa semente, Jesus disse, é a palavra de Deus. A semente hoje que eu estou pregando aqui é a palavra. E esses 4 tipos de solo representam 4 tipos de coração que a palavra de Deus encontra. E a pergunta é, qual está sendo o seu tipo de coração? Está sendo à beira do caminho? Está sendo pedregais, espinhos? Ou está sendo a boa terra? Lembrando que Jesus identifica 3 atitudes de repúdio nessa parábola. A primeira, que é à beira do caminho, é a mente fechada. Por quê? É aquela semente que foi cair na beira do caminho e veio os passarinhos. Quem são os passarinhos? Jesus depois explica. Passarinho simboliza Satanás. E a semente que caiu no coração da pessoa, mas vem o Satanás logo e tira a semente, arranca, através muitas vezes da falta de fé, através dos amigos, entre aspas, dizendo, para que ouvir a palavra, para que ler a Bíblia, para que assistir culto, para que louvar a Deus, para com isso, deixa disso. E a pessoa então desiste. Então essa pessoa, a mente fechada para a palavra. A outra é a mente superficial, o solo pedregoso, aquilo que só fica na superfície, mas não é bom também, porque quando vem as provas, vem uma pandemia, vem a luta, o desemprego, morre espiritualmente. E a mente distraída é aquela que está entre os espinhos, aquela pessoa que muitas vezes, converte entre aspas, vai na igreja, dá dízimo, oferta, até assiste as lives e tudo, mas nunca tem uma transformação genuína. Nunca deixa a palavra de Deus transformá-la. Continua a mesma, continua com os mesmos palavrões, continua com os mesmos pecados, não há mudança. Mas graças a Deus que é aquele que deixa a palavra entrar, porque penetrou na boa terra. Que o seu coração hoje seja uma boa terra, porque vai dar muitos frutos para a glória de Deus. É aquele que ouve a palavra, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, há uma transformação, há o desejo de ganhar outros para Cristo, e ali você compartilha, você curte, você comenta, você realmente é um canal de bênção. Que você seja essa semente que deixou entrar no coração a boa terra, que você seja essa boa terra, em nome de Jesus. Então diz, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas 8:18. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado.
Então, tudo que Deus está te dando, se você realmente não der ouvido, se você não colocar em prática, se você verdadeiramente não considerar isso no seu coração, vai ser tirado. Mas se você está ouvindo, deixando Deus agir através do Espírito Santo, mais Deus vai te dar, mais entendimento, mais clareza. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o seu irmão ou com o professor da Bíblia, você deve verificar sua disposição interior, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, quando você é humilde e receptivo. Espero que eu não esteja sendo enfadonho, não é verdade? Mas até mesmo aquele professor enfadonho, se a pessoa for humilde e receptiva, Deus vai falar com ela. Eu espero que você esteja aí dizendo: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso, Senhor, ser alimentado pela tua palavra. Tiago aconselha: em um espírito humilde, gentil, modesto, recebam de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a alma. Tiago 1:21. Agora, segundo, devo assimilar a sua verdade. Primeiramente, recebendo a palavra. Agora, em segundo lugar, lendo a palavra de Deus. Por mais de 2000 anos na história da igreja, nós estamos aí em 2020, não é verdade? Somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões têm acesso a ela. Então, lembrando que no Velho Testamento, somente o sumo sacerdote tinha acesso a ela, e também mesmo agora, nós estamos vivendo aí a geração que mais tem a Bíblia, como eu disse, seja no papel, seja em aplicativos, é a nossa geração. Porque muitos ter uma Bíblia antigamente era para pessoas ricas, pessoas de posse, pessoas que muitas vezes não tinham nem a leitura. Nós temos hoje toda a ferramenta para ler a palavra, graças a Deus. Como eu disse, apesar disso, muitos cristãos são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à leitura da Bíblia. Aí eu pergunto: você já leu a Bíblia hoje? Você está lendo agora. Mas você já leu a Bíblia, muitas vezes você já leu o jornal, já leu tanta coisa, mas a palavra de Deus ficou lá no seu cantinho. Não é de admirar que não cresçamos. Não podemos assistir a televisão por 3 horas e ler a Bíblia 3 minutos e esperar crescer. Muitos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Vou repetir. Tem muitas pessoas que falam: eu já li a Bíblia de capa a capa, mas jamais leram sequer toda ela. E se leu, muitas vezes leu sem atenção, só para mostrar para os outros que leram, mas não conseguiram o entendimento necessário. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para a leitura da Bíblia, a lerá inteiramente uma vez por ano. Você sabia disso? Se você cortar um programa diário de televisão que dure 30 minutos e ler a Bíblia no lugar, lerá a Bíblia inteira 2 vezes por ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Foi por isso que Deus orientou o rei de Israel a sempre manter por perto uma cópia da sua palavra. Trará sempre esta cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida. Deuteronômio 17, versículo 19. Voltando aqui agora. Olha aqui o que nós temos. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia a Bíblia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diário da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte para outra, negligenciando uma a outra. Então, o que eu aconselho para você, que talvez ainda não leu a Bíblia, ou não sabe, talvez não tenha essa facilidade? Eu aconselho você a começar não pelo Velho Testamento, mas pelo Novo. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai ali no primeiro livro, que é Mateus. E o capítulo 1, muitas pessoas começam a ler, desiste, porque ali nós temos a genealogia de Jesus. E ao ler o capítulo 1, nós lemos assim: o livro de genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a Judá, seus irmãos, Judá gerou a Tamar. E aí você vai ver, gerou. Tem muitas pessoas: não estou entendendo nada, e fecha a Bíblia.
Mas por quê? Porque ela não entendeu que ali era a genealogia de Jesus, ou seja, os avós, bisavós, tataravós da linhagem de Jesus. Mas no versículo 18 do capítulo 1 de Mateus começa a ficar gostoso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E ali começa a história de Jesus, os seus milagres, o seu nascimento, os milagres e também a sua morte e a ressurreição. Isso nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai conhecer a história, a vida de Jesus. Já no Atos da Apóstolo, você vai encontrar o que aconteceu com os apóstolos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. Já os livros que nós encontramos depois de Romanos em diante, são as cartas ali dos apóstolos que escreveram, e nós temos até Apocalipse. Aí, a hora que você terminar de ler os 27 livros, você vai então para o Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, os 27 livros. Aí quando você vai para o Velho Testamento, você vai encontrar lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e assim vai até Malaquias. São 39 livros. No total, nós temos aí 66 livros. É uma biblioteca divina. Algo maravilhoso que você terá aí para buscar esse aprendizado. E Deus vai te dar essa condição, em nome de Jesus. Comece hoje com essa leitura maravilhosa, em nome de Jesus. Terceira, você precisa pesquisar. Pesquisar ou estudar a Bíblia. É outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em 2 exercícios que se adicionam ao da simples leitura: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se não escreveu seus pensamentos no papel ou no computador. Quando você vai ler a Bíblia, faça anotações. Se for o caso, tem aquelas canetinhas amarelas, né, cor-de-rosa que seja, ou mesmo uma caneta, ali, vai riscando, vai tirando ali, colocando as suas dúvidas. Isso te dá um aprendizado, ok? O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico. Estão disponíveis muitos livros proveitosos sobre o estudo da Bíblia. Inclusive o livro, né, do próprio autor do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que é os 12 métodos de estudar a Bíblia sozinho, da editora Vida. Se você quiser, pela internet, você pode pedir. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como: quem? O que? Quando? Onde? Por quê? E como? A Bíblia diz verdadeiramente: as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual torna as pessoas livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouvem, mas obedecem ao que o ensino de Deus diz. Os que fazem isso serão felizes. Tem pessoas que têm dificuldade de ler sozinho. E hoje, até mesmo, se você pegar na internet e colocar lá Bíblias em áudio, livro de Mateus, tem muitas pessoas, inclusive nosso Cid Moreira, na verdade, lendo a Bíblia. Você pode, talvez, né, ali ouvir e ler a Bíblia juntamente. Então tem muitas coisas boas aí. Tiago 1,25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Então, não somente ler, né, mas não ser um ouvinte esquecido, mas meditar, aprender cada dia mais. Então, devo assimilar sua verdade, recebendo a palavra, lendo a palavra, pesquisando e relembrando.
A quarta maneira de permanecer na palavra de Deus é relembrá-la. A capacidade de lembrar é o dom de Deus. Amém? É Deus que nos dá esse dom de lembrar. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos e imagens memorizados aí na sua mente. Você lembra o que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. Então, olha essa grande lição. Se a palavra de Deus for importante para você, você vai guardar ela na sua mente. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação. Quando você tem a Bíblia na sua mente, você vai conseguir vencer a tentação, decidir sabiamente a tomar decisões, a diminuir a pressão que nós vivemos no dia a dia, ganhar confiança, dar bons conselhos até para outras pessoas que precisam e partilhar sua fé com os outros. Isso está no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha a lâmpada, não vai deixar eu tropeçar. E luz para o meu caminho. O versículo 49. Lembra-te da palavra dada a seu servo, na qual me fizeste esperar. Olha o versículo 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. Ou seja, a palavra de Deus me coloca vivo. Jeremias 15, 16. Acharam-te as suas palavras e eu a comi. Então essa palavra aqui você vai comer também. É claro que não é comer o papel, mas comer o que ela tem de bom. As tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois leva o teu nome ao Senhor Deus dos Exércitos. Quando a gente tem uma experiência com Jesus, principalmente na conversão que acontece, né, no comecinho, nós nos apaixonamos por essa palavra, queremos aprender, queremos mesmo aprofundar nela. E isso é, como diz Jeremias, é um gozo e alegria no meu coração. Provérbios 22, 18. Porque será coisa suave se aguardardes no teu peito, se estiverem todos eles prontos nos teus lábios. Então isso é quando você decora os versículos, na verdade, isso é gostoso. 1 Pedro 3,15. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Então quando alguém vem pedir a razão da nossa fé, você tendo ali decorado a palavra, você vai responder com mansidão, com tranquilidade, tirando as dúvidas daquela pessoa, que muitas vezes era como você, como eu, que não conhecia a palavra da verdade. Sua memória é como músculo. Ó, o músculo aí, hein? Quanto mais você usa, mais forte ele se torna. Por isso que as pessoas vão para a academia, né? Usar, porque fica mais forte. E memorizar as escrituras ficará também mais fácil. Você deve começar selecionando uns poucos versículos bíblicos deste livro que o sensibilizaram, escrevendo em um pequeno cartão que possa ser levado consigo no bolso, entendeu? Então releia em voz alta durante o dia. Pega aquele versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Salmo 23. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós lemos também a palavra de Deus lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,13, tudo que pedi em meu nome, crendo e não duvidando, recebereis. João capítulo 14, Jesus ali nos falando que na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, vô-lo teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. E tantos outros textos, como João 3,16, né? Acho que todos devem conhecer e decorar esse versículo. Se você quiser começar a decorar, comece com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda a Bíblia está resumida nesse versículo, João 3,16. Vamos lá. Voltando aqui.
Você pode memorizar as Escrituras em qualquer lugar, enquanto trabalha, se exercita, dirige, espera ou na hora de dormir. Os 3 segredos para a memorização das Escrituras são relembrar, relembrar e relembrar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, segundo, devo assimilar sua verdade, recebendo a palavra, ler a palavra, pesquisar a palavra, relembrar a palavra e agora refletir sobre ela. Então, a 5ª maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela. O que a Bíblia chama de meditação, para muitos a ideia de meditar evoca imagens de alguém esvaziando a mente e deixando vaguear, né? Ali, não. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente. Como já foi dito no capítulo 11, tornando-se amigo de Deus. Se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Então, se você, muitas vezes, a preocupação, o que é? Você está preocupado antes, muitas vezes até mesmo fazendo uma tempestade num copo d'água, preocupado. E aquela preocupação faz você, muitas vezes, sentir oprimido, angustiado, entendeu? E é isso que acontece, você está preocupado e aí você está ali pensativo naquela situação. Então, se você sabe preocupar, e aqui a preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. Quando tem algo negativo, você está preocupado, então você está ali focado naquilo lá. Mas a meditação é o mesmo, porém voltado para a palavra de Deus. E não para algum problema. Então, se você consegue se preocupar em algo negativo, você também pode meditar na palavra de Deus, se concentrar em algo positivo. E não para algum problema. Então, aqui, voltado para a palavra de Deus e não para algum problema. Não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação de sua vida ou em torná-lo mais semelhante a Jesus do que a reflexão diária das Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente nos espelhando no exemplo de Cristo, somos, segundo a sua imagem, transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala sobre meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que parassem para refletir a sua palavra durante o dia. Um dos motivos pela quais Deus chamou Davi homem segundo o coração de Deus. Olha Atos 13:22. E tendo disposto a este, levantou-se com o rei a Davi, a qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É que Davi adorava refletir na palavra de Deus. Quando você vê os Salmos, boa parte foi Davi que escreveu. E ele disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119:97. Aí eu pergunto: você tem amado a Deus, a lei de Deus? Você tem meditado nela? Deus chamou Davi de segundo o homem, segundo o coração dele, porque ele tinha prazer na palavra. Tenha prazer na palavra de Deus também. Tenha prazer em meditar. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para ter as orações respondidas. Sabia que até as nossas orações são respondidas quando nós meditamos na palavra? E o segredo para uma vida bem-sucedida. João 15, versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, Jesus dizendo, e a minha palavra permanecer em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Olha que revelação maravilhosa, que promessa. E a minha palavra permanecer em vós.
Pedi o que quiserdes e vos será feito. A palavra de Deus tem permanecido no seu coração. Se ainda não está, a partir de hoje, Deus vai fazer esse milagre. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué foi o sucessor de Moisés. O desafio agora de levar o povo de Israel a conquistar a terra prometida no lugar de Moisés não era fácil. Mas Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Olha lá, não é só uma vez por semana não, só no culto de domingo, no culto da ceia. Não, todos os dias. E olha que palavra nós estamos tendo aqui, hein? Nós estamos trazendo a live da oração todos os dias, das 18h10 às 18h30, no Facebook, ao vivo. Estamos trazendo também aqui a Vida com Propósito, né? Esse livro, estudo baseado nesse livro do Rick Warren, palavras maravilhosas. E também os nossos cultos de quinta, das 8 às 9 da noite, e domingo de manhã, das 9 às 10. Palavra maravilhosa! Para que você realmente cresça, venha meditar, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho. Olha como é que eu consigo prosperar o meu caminho? Meditando na palavra de Deus, e será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Medita na palavra. Coloque ela no seu coração. Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto à corrente de água, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, aleluia! Permanecer na palavra inclui: devo aceitar sua autoridade, devo assimilar sua verdade e devo aplicar os seus princípios. Para a gente ir finalizando, podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Porque lembrando que o diabo conhece a Bíblia de capa a capa, melhor do que eu, melhor do que muitos pregadores. Mas que adianta todo conhecimento? Ele não coloca em prática. Então, está perdido para sempre. Então, você não somente medita, mas coloca em prática. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, nem que você assiste cultos, não, que você dá seus dízimos, suas ofertas, nada. Contanto que não faça nada com o que aprendeu. Enganamo-nos a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvido, lido ou estudado a verdade, nós assimilamos. Na verdade, você pode estar tão ocupado indo para a próxima aula, seminário ou conferência bíblica que não tem tempo de pôr em prática o que aprendeu, sim ou não? Será que a partir de hoje você vai começar uma leitura da palavra, vai meditar nela como você aprendeu hoje? Você esquece o que aprendeu a caminho do próximo estudo. Sem o pormos em prática, qualquer estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo, a casa somos nós. Se nós construímos a nossa casa sobre Jesus, pode vir a tempestade, pode vir o vento, a chuva, nada vai abalar. Mas se eu edificar a minha casa sobre a areia, quando vêm os ventos, as tempestades, ela desaba. As lutas, pandemias da vida, na verdade, desemprego. Quantas pessoas aí, agora nessa pandemia, nós vamos ver o chacoalhar da figueira. Aquele que é de Deus vai permanecer firme. Agora aquele que estava aí, com certeza vai cair. Mas muitos ainda vão se levantar em nome de Jesus. Que você seja esse que vai se levantar. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade e não apenas de conhecê-la. Jesus disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13:17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de isso ser difícil ou mesmo doloroso.
A verdade irá libertá-lo, mas o princípio poderá deixá-lo infeliz. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que nós nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir às mudanças. Não é fácil. Então, aplicar a palavra de Deus é uma tarefa difícil. Por isso é tão importante discutir as aplicações pessoais com outras pessoas. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um pequeno grupo de estudo, ou até mesmo como você está fazendo aqui agora. Nós sempre aprendemos com a franqueza dos outros, o que jamais aprenderíamos por nossa própria conta. Outras pessoas o ajudarão a discernir coisas que você teria deixado passar e aplicar a verdade de Deus de forma prática. A melhor forma de tornar-se um praticante da palavra é colocar no papel uma atitude efetiva, resultante da leitura, estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Esta atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo você, a prática, algo que você possa fazer, e verificável, com um prazo final para ser feita. E para a gente encerrando, toda aplicação deve envolver ou seu relacionamento com Deus, ou seu relacionamento com os outros, ou seu caráter pessoal. Vou repetir. Toda aplicação da palavra deve envolver o seu relacionamento com Deus. Como é que eu estou me relacionando com Deus? O meu relacionamento com os outros, o meu caráter pessoal. E antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre esta questão. O que Deus já falou para você fazer por meio da sua palavra que você ainda não começou. Então escreva algumas instruções práticas que o ajudarão a agir no que você já estabeleceu. Você pode contar a um amigo para que ele possa acompanhá-lo. Moody disse: a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. E assim finalizamos o 24º dia, pensando sobre o meu propósito, transformado pela verdade. Um tema para reflexão: a verdade me transforma. Um versículo para memorizar: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Uma pergunta para meditar: o que Deus já me disse na sua palavra que ainda não comecei a fazer? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu coloco esta pessoa que hoje ouviu esta palavra. O 24º capítulo, Senhor, que nos mostra sendo transformado pela verdade, a Tua palavra. A verdade que nos transforma. E que verdadeiramente, ó Deus, possa trazer libertação, cura, abençoando esta pessoa que está aí nos assistindo. Que haja transformação na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, sua vida financeira, sua vida espiritual, emocional, salvação, libertação, cura. Ó Deus, que todos os demônios caiam por terra, alegria, liberta da depressão, da opressão. Ó Deus, que haja um novo nascimento, que haja milagres acontecendo. Toca com teu poder e livra de todo o mal, livra de cair em tentação, livra das enfermidades. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus. Lembrando que acabamos de fazer mais um estudo baseado no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Que Deus continue abençoando e, se Deus permitir, logo, logo estaremos trazendo mais um capítulo, capítulo 25 de 40. Acesse o nosso site www.igrejabatistaeolan.com.br www.igrejabatistaeolan.com.br. Lá você vai acessar todas as nossas lives. Deus abençoe, fique com Deus, na paz do Senhor. Amém e amém.